Bem-vindos ao canal Audiolivros Brasil. Inscreva-se, deixe o like e comente o que achou do livro. 6. Devagar e sempre. Você pode estar errado metade das vezes, e ainda assim, ficar milionário. Eu venho batendo nessa tecla há 30 anos. Acho que a conta é simples, alguns projetos dão certo, outros, não. Não tem motivo algum para ficar insistindo em um deles. Só passe para o próximo. Brad Pitt, ao receber o Screen Actors Guild Award. Heinz Berggruen fugiu da Alemanha nazista em 1936. Ele se estabeleceu nos Estados Unidos, onde estudou literatura na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Segundo a maioria dos relatos, ele não parecia ser particularmente promissor durante a juventude. No entanto, na década de 1990, Berggruen havia se tornado um dos negociantes de arte mais bem-sucedidos de todos os tempos. Em 2000, Berggruen vendeu parte da sua enorme coleção de Picassos, Braques, Kleis e Matisses ao governo alemão por mais de 100 milhões de euros. Era um valor tão baixo que os alemães efetivamente consideraram aquilo uma doação. O valor de mercado da coleção estava bem acima de $1 bilhão. É impressionante que uma pessoa tenha sido capaz de formar uma coleção tão repleta de obras-primas. A arte é mesmo subjetiva. Como alguém conseguiu prever, com tanta antecedência, quais seriam as obras mais cobiçadas do século? Alguém poderia dizer que é habilidade. Ou, então, sorte. A firma de investimentos Horizon Research tem uma terceira explicação. E ela é muito relevante para os investidores. Grandes investidores compraram vastas quantidades de obras de arte, escreve a empresa. Alguns subconjuntos dessas coleções provaram ser excelentes investimentos, e foram mantidos por um período longo bastante para permitir que o retorno do portfólio convergisse em direção ao retorno dos melhores elementos dele. É simplesmente isso. Grandes negociantes de arte operam como fundos de índice. Eles compram tudo o que podem. E compram portfólios, não peças individuais de que gostaram. Em seguida, eles sentam e esperam até que alguns vencedores apareçam. É simplesmente isso. É provável que 99% das obras de arte que colecionadores como Berggruen adquiriram ao longo da vida tenham acabado se mostrando de pouco valor. Mas isso não importa muito se o 1% restante for composto por obras de artistas como Picasso. Berggruen podia estar errado na maioria das vezes, e ainda assim, está absolutamente certo. Muitas situações nos negócios e nos investimentos funcionam dessa forma. Caudas longas, os extremos mais distantes de uma sequência de resultados, exercem uma influência enorme nas finanças, quando um pequeno número de eventos acaba sendo responsável pela maioria dos resultados. Pode ser difícil processar isso, mesmo quando você entende de matemática. É contraintuitivo que um investidor possa estar errado metade das vezes, e ainda assim, ficar milionário. Isso mostra que subestimamos como é normal a maioria das coisas não dar certo. E como, por sua vez, reagimos exageradamente quando elas dão. A animação Vaporwave, de 1928, a primeira aparição de Mickey Mouse, colocou o Walt Disney no mapa. Já o sucesso nos negócios foi outra história. O primeiro estúdio de Disney faliu. Seus filmes eram absurdamente caros de produzir e financiados em condições estapafúrdias. Em meados da década de 1930, Disney já havia produzido mais de 400 desenhos animados. A maioria era de curtas, a maioria era adorada pelos espectadores e a maioria causou prejuízos astronômicos. A Branca de Neve e os Sete Anões mudou tudo. Os $8 milhões que o desenho faturou nos primeiros 6 meses de 1938 estavam em uma ordem de grandeza maior do que qualquer outra coisa que a empresa já havia ganhado. Aquilo transformou os estúdios de Walt Disney. Todas as dívidas da empresa foram sanadas. Funcionários importantes receberam bônus e tiveram seus contratos renovados. A empresa adquiriu um novo estúdio de última geração em Burbank, onde permanece até hoje. Um Oscar fez Walt Disney passar de mero famoso a celebridade. Em 1938, ele havia produzido várias centenas de horas de filme. Porém, em termos de negócios, os 83 minutos de Branca de Neve eram tudo o que importava. Qualquer coisa que seja enorme, lucrativa, famosa ou influente é o resultado de um evento de cauda, um evento distante entre milhares ou milhões de outros eventos.
E a maior parte da nossa atenção é desviada para coisas enormes, lucrativas, famosas ou influentes. Quando a maior parte daquilo a que prestamos atenção é resultado de um evento de cauda, é fácil esquecer quão raros e poderosos eles são. Algumas indústrias movidas a eventos de cauda são óbvias. O capital de risco, por exemplo. Se uma sociedade de capital de risco faz 50 investimentos, ela provavelmente espera que metade deles dê errado, que 10 se saiam muito bem e um ou dois sejam maravilhas que respondam por 100% dos retornos do fundo. A Correlation Ventures já fez essas contas. Dos mais de 21 mil financiamentos de risco de 2004 a 2014, 65% perderam dinheiro. 2,5% tiveram um rendimento de 10 a 20 vezes. 1% obteve um retorno superior a 20 vezes. 0,5%, cerca de 100 das 21 mil empresas, tiveram um rendimento de 50 vezes ou mais. É daí que vem a maior parte dos retornos nesse setor. Muita gente pode pensar que é isso que torna o capital de risco tão arriscado. E todos que investem em sociedades de capital de risco estão cientes disso. A maioria das startups dá errado, e a gentileza do mundo só comporta alguns mega-sucessos. Quem deseja retornos mais seguros, previsíveis e estáveis deve investir em grandes empresas de capital aberto. Pelo menos é assim que a maioria pensa. Mas lembre-se de que a cauda orienta tudo. Ao longo do tempo, a distribuição do sucesso entre ações de grandes empresas não é tão diferente assim do capital de risco. A maioria das empresas de capital aberto fracassa, algumas se saem bem e outras se tornam vencedoras extraordinárias, respondendo pela maior parte dos retornos do mercado de ações. Certa vez, o JP Morgan Asset Management publicou a distribuição de lucros do Russell 3000 Index, uma ampla coleção de empresas de capital aberto, desde 1980. 40% das ações que compõem o Russell 3000 perderam ao menos 70% do seu valor e jamais se recuperaram. Em termos reais, todo o retorno do índice veio de 7% das empresas que o compõem, que tiveram desempenho superior em pelo menos 2 desvios padrão. Esse é o tipo de coisa que você espera do capital de risco. Mas foi o que aconteceu dentro de um índice diversificado e previsível. A sina da maioria das empresas de capital aberto não poupa nenhum setor. Mais da metade de todas as empresas de capital aberto de tecnologia e telecomunicações perdem a maior parte do seu valor e nunca se recuperam. Mesmo entre empresas de serviços públicos, a taxa de fracasso é superior a 1 em 10. O interessante é que você precisa ter alcançado certo nível de sucesso para se tornar uma empresa de capital aberto e passar a integrar o Russell 3000. Ele é composto por empresas já estabelecidas, não por startups. E, mesmo assim, a maioria tem a expectativa de vida medida em anos, não décadas. Vejamos por exemplo uma dessas empresas, a produtora Carolco, esse integrante do Russell 3000 Index. A Carolco produziu alguns dos filmes de maior sucesso das décadas de 1980 e 1990, incluindo os 3 primeiros da série Rambo, O Exterminador do Futuro 2, Instinto Selvagem e O Vingador do Futuro. A empresa abriu seu capital em 1987. Foi um triunfo estrondoso, e produziu sucesso atrás de sucesso. A receita gerada em 1991 foi de $500 milhão, obtendo uma capitalização de mercado de 400 milhões, muito dinheiro na época, sobretudo para um estúdio de cinema. E, então, faliu. Os sucessos de bilheteria pararam, projetos de grande orçamento fracassaram, e, em meados da década de 1990, a Carolco tinha ficado para trás. Ela decretou falência em 1996. As ações caíram a zero. Uma perda catastrófica, que 4 em cada 10 empresas de capital aberto experimentam em algum momento. A história da Carolco é digna de ser contada não por ser única, mas por ser corriqueira. Eis a parte mais importante disso: o Russell 3000 cresceu mais de 73 vezes desde 1980. Um retorno espetacular. Isso, sim, é sucesso. 40% das empresas do índice efetivamente fracassaram. Mas os 7% que tiveram um desempenho extremamente bom foram mais do que suficientes para compensar os fracassos. Da mesma forma que Heidelberg Gruen, mas com a Microsoft e o Walmart em vez de Picasso e Matisse.
Não apenas umas poucas empresas respondem pela maior parte do retorno de mercado, como há ainda mais eventos de cauda na dinâmica interna dessas empresas. Em 2018, a Amazon respondeu por 6% dos retornos do S&P 500. E o crescimento da empresa se deve quase que inteiramente ao Prime e ao Amazon Web Services, que são eventos de cauda persa em uma companhia que já experimentou centenas de produtos, desde o Fire Phone até agências de viagens. A Apple foi responsável por quase 7% dos retornos do índice em 2018. Isso foi impulsionado sobretudo pelo iPhone, que, no universo dos equipamentos de tecnologia, é o mais de cauda possível. E quem está trabalhando nessas empresas? No Google, o percentual de contratação em relação ao volume de candidatos é de 0,2%. No Facebook, é de 0,1%. Na Apple, é de cerca de 2%. Portanto, as pessoas que trabalham nesses projetos que geram retornos de cauda têm carreiras de cauda. A ideia de que algumas poucas coisas são responsáveis pela maior parte dos resultados não se aplica apenas às empresas na sua carteira de investimentos. Ela também é parte importante do seu próprio comportamento como investidor. Segundo Napoleão, um gênio militar, era um homem capaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. A mesma coisa vale para os investimentos. A maioria dos conselhos financeiros trata do hoje. Do que você deve fazer agora, de quais ações parecem boas compras hoje. Mas na maioria das vezes, o hoje não é tão importante. Ao longo da sua vida como investidor, as decisões que você toma hoje, amanhã ou na semana que vem não importam tanto quanto o que você faz durante o pequeno número de dias, provavelmente 1% do tempo ou menos, em que todos os outros ao seu redor estão enlouquecendo. Vejamos o que aconteceria se você economizasse $1 por mês de 1900 a 2019. Você poderia investir aquele $1 em qualquer bolsa de valores dos Estados Unidos todos os meses, faça chuva ou faça sol. Não importa se os economistas estão alardeando que há uma recessão a caminho ou que o mercado de ações vai despencar. Você simplesmente continua investindo. Vamos chamar a investidora que adota essa postura de Sui. No entanto, investir durante uma recessão pode ser assustador demais. Então, talvez você invista seu $1 no mercado de ações quando a economia não está em recessão, venda tudo quando ela está em recessão e guarde o seu $1 mensal em dinheiro. E invista tudo de volta no mercado de ações quando a recessão terminar. Vamos chamar este investidor de Jim. Ou, talvez, leve algum tempo até que uma recessão o assuste, e depois mais algum tempo para recuperar a confiança antes de voltar ao mercado. Você investe $1 em ações quando não há recessão, vende as ações 6 meses após o início de uma recessão, e volta a investir 6 meses depois do fim dela. Chamaremos este investidor de Tom. Quanto dinheiro esses 3 investidores teriam ao fim desse período? Sui teria $435.551. Jim teria $257.386. E Tom teria $234.476. Sui venceria com folga. Foram 1.428 meses entre 1900 e 2019. Pouco mais de 300 deles sofreram recessões. Portanto, ao manter a calma quando a economia estava em recessão, ou perto de uma, o que representa apenas 22% do tempo, Sui termina com quase 75% a mais que Jim ou Tom. Para dar um exemplo mais recente, é provável que a forma como você se comportou enquanto investidor durante os meses no final de 2008 e início de 2009 tenha mais impacto sobre os seus rendimentos ao longo da vida do que tudo que você fez entre 2000 e 2008. Existe uma piada entre pilotos de avião que diz que o emprego deles se resume a horas e horas de puro tédio pontuadas por momentos de terror profundo. A mesma coisa pode ser dita sobre investimentos. Seu sucesso como investidor será determinado pela forma como você responde aos momentos pontuais de terror, não pelos anos passados no piloto automático. Uma boa definição de gênio investidor é a pessoa capaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. São as caudas que orientam tudo. Ao aceitar que são as caudas que orientam tudo nos negócios, nos investimentos e nas finanças, você percebe que é normal muitas coisas darem errado, quebrarem, fracassarem e despencarem. Se você for um bom comprador de ações,
é provável que acerte em metade das ocasiões. Se for um bom líder nos negócios, talvez metade das suas ideias de produtos e de estratégias funcione. Se for um bom investidor, terá muitos anos bons, mas terá muitos ruins também. Se for um bom trabalhador, encontrará a empresa certa no campo certo depois de várias tentativas e erros. E isso se você for bom. Peter Lynch é um dos melhores investidores do nosso tempo. Se você for excelente neste negócio, acertará 6 vezes em cada 10, declarou certa vez. Há campos nos quais você precisa ser perfeito o tempo todo. Pilotar um avião, por exemplo. E há campos nos quais você deseja ser, pelo menos, muito bom quase o tempo todo. Um chefe de restaurante, digamos. Investimentos, negócios e finanças não são como esses campos. Uma coisa que aprendi com investidores e empresários é que ninguém toma boas decisões o tempo inteiro. As pessoas mais admiráveis estão cheias de ideias pavorosas que frequentemente são postas em prática. A Amazon, por exemplo. É contraintuitivo pensar que o fracasso de um produto em uma grande empresa seria algo normal e recorrente. Você pensaria que o CEO deveria se desculpar com os acionistas. No entanto, logo após o lançamento desastroso do Fire Phone, o CEO Jeff Bezos disse: "Se você acha que esse foi um grande fracasso, saiba que, no momento, estamos trabalhando em fracassos bem maiores. Não estou brincando. Alguns deles farão o Fire Phone parecer bobagem." Para a Amazon, não é problema perder uma boa soma com o Fire Phone, porque isso será recompensado por coisas como o Amazon Web Services, que fatura dezenas de bilhões de dólares. O CEO da Netflix, Reed Hastings, uma vez anunciou que a empresa cancelaria diversas produções de grande orçamento. A declaração que ele deu foi: "Nossa taxa de acertos está alta demais nesse momento. Estou sempre pressionando a equipe de conteúdo. Temos que correr mais riscos. Temos que tentar coisas mais improváveis, porque o certo é termos uma taxa de cancelamento mais alta no geral." Isso não é loucura nem irresponsabilidade. Isso é saber reconhecer, de uma maneira bastante astuta, que são as caudas que conduzem ao sucesso. Para cada Amazon Prime ou Orange is the New Black, você sabe, sem sombra de dúvida, que virão alguns fracassos. Parte da razão pela qual isso é contraintuitivo é porque, na maioria dos setores, vemos apenas o resultado, mas não as perdas sofridas que levaram ao produto final, que fez sucesso. O Chris Rock que vejo na TV é hilário, perfeito. O Chris Rock que se apresenta em dezenas de pequenos clubes de comédia todos os anos é só razoável. Isso é normal. Nenhum gênio do humor é inteligente o bastante para saber de antemão quais piadas vão funcionar. Todo grande comediante testa o seu material em pequenos clubes antes de usá-lo em espaços maiores. Certa vez, perguntaram a Rock se ele sentia falta dos clubes. A resposta foi: "Quando começo uma turnê, não é como se eu estivesse em uma arena." Antes dessa última turnê, eu me apresentei em um lugar em New Brunswick chamado Stress Factory. Fiz cerca de 40 ou 50 apresentações em preparação para a turnê. Um jornal traçou o perfil dessas sessões nos pequenos clubes. O texto descreve Rock folheando papéis com anotações e se atrapalhando com o material. "Vou ter que cortar algumas dessas piadas", diz ele na metade da apresentação. As piadas boas que vejo na Netflix são as caudas que foram surgindo em um universo de centenas de tentativas. Algo semelhante acontece nos investimentos. É fácil descobrir o patrimônio líquido de Warren Buffett e seu rendimento anual médio. Ou até mesmo os melhores e mais notáveis investimentos feitos pelo homem. Eles estão à vista de todos, e é sobre eles que as pessoas falam. Porém, é muito mais difícil pensar todos os investimentos que ele fez ao longo da carreira. Ninguém fala sobre as escolhas ruins, os negócios fracassados, as más aquisições. No entanto, essa é uma grande parte da história de Buffett. É o outro lado dos retornos orientados pela cauda. Na reunião dos acionistas da Berkshire Hathaway, em 2013, Buffett disse que teve de 400 a 500 ações durante a vida e que ganhou a maior parte do seu dinheiro com 10 delas. Charlie Munger prosseguiu: "Se descontássemos alguns dos principais investimentos da Berkshire, o histórico de longo prazo da empresa seria bem mediano. Quando prestamos atenção especial aos sucessos de um modelo de comportamento, ignoramos que os seus ganhos vieram de uma pequena porcentagem das suas ações."
Isso faz com que nossas próprias falhas, perdas e contratempos nos deem a sensação de que estamos fazendo algo errado. Contudo, é possível que estejamos errados, ou apenas meio certos, na mesma medida em que os mestres estão. Eles podem ter estado mais certos quando estavam certos, mas também podem ter estado errados com a mesma frequência que você. O que importa não é estar certo ou errado, disse George Soros certa vez, mas o quanto de dinheiro você ganha quando está certo e o quanto você perde quando está errado. Você pode estar errado metade das vezes, e ainda assim, ficar milionário. Existem 100 bilhões de planetas em nossa galáxia, e até onde sabemos, só há vida inteligente em um deles. O fato de você estar lendo este livro é o resultado da cauda mais longa que você pode imaginar. Isso é algo que deveria nos deixar felizes. A seguir, vamos ver como o dinheiro pode deixá-lo ainda mais feliz.